Amém? Como eu disse no domingo, nós estamos vivendo um período muito importante da nossa fé. Nós estamos relembrando, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós estamos mais uma vez no período da Páscoa. E o período em que marca, com certeza, o amor de Deus pela face dessa terra. Então gostaria só de tirar algumas dúvidas, aqui sobre o que é Páscoa, para que isso possa ficar muito entendido por nós, porque a Páscoa não é somente uma festa católica, tá? A Páscoa para nós também, que nos consideramos cristão, é algo muito importante. Jesus mesmo, o próprio Deus, instituiu essa festa para que nunca o povo se esquecesse do que Deus fez por eles. E é por isso que todo ano a gente comemora, a gente relembra, o sacrifício do Senhor Jesus, a via dolorosa, a sua caminhada até a cruz. E isso, com certeza, mantendo vivo essa passagem, na nossa vida, isso nos mantém firme na fé, Isso nos dá esperança para continuarmos em frente, mesmo diante de toda a situação difícil, mesmo diante de problemas, de dificuldades. Sempre tem um ar diferente quando nós entramos por uma semana tão importante como essa semana que nós estamos vivendo em nossas vidas, O que eu queria deixar aqui com os irmãos, para que os irmãos entendessem, é que existe a Páscoa judaica e existe a Páscoa cristã. Esse é eu acho que é onde se cria mais, vamos dizer assim, falta de uma dificuldade maior, perdão, de entendimento. É porque nós temos na Bíblia duas passagens de Páscoa, e uma é a Páscoa judaica, que até hoje eles estão lá comemorando essa Páscoa, São 7 dias lá para eles, uma festa, tremenda. Festa do pão asmo, começa com a festa do pão asmo, que é a festa do pão sem fermento, e aí entra na Páscoa, Só que lá eles ainda estão esperando o Messias, e por isso é uma Páscoa judaica, da tradição judaica. Por quê? Porque eles ainda estão esperando o Filho de Deus, porque eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Para nós aqui, ocidentais, nós somos cristãos, nós não somos judaicos, nós somos cristãos. Então para nós é uma Páscoa cristã, e essa Páscoa cristã foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então eu quero aqui ler com vocês a Páscoa judaica, tá? Quando foi introduzida a Páscoa, quando Deus pediu que essa festa, quando Deus pediu que esse costume começasse a fazer parte da vida do seu povo, tá? Vamos lá em Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. A partir do primeiro versículo. Amém, Jesus? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Olha só o que Deus está falando. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um pode comer, e fareis conta para o cordeiro.
O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes da viga da porta, nas casas que o comerem. Naquele dia comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comeis dela nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Nada deixeis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, assim comereis. Os vossos lombos, cingidos os vossos sapatos dos pés, e os vossos cajados nas mãos, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde o homem até os animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrarei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Glória a Deus. Então os irmãos vejam que ainda na terra do Egito, o povo hebreu que estava escravizado e já fazia, pelo menos uma contagem dos estudiosos, já 470 anos que o povo hebreu estava escravizado no Egito, chegou o momento então da sua libertação. O povo, clamou a Deus por muito tempo, pedindo ajuda do Senhor, porque ainda mantinham a fé num Deus, ressurreto. E diz a palavra do Senhor que Deus ouviu. Deus então já dentro da história, faz nascer Moisés. A gente conhece a história, não quero entrar em detalhes. Moisés cresce, se torna príncipe do Egito, depois descobre que ele não é egípcio, que ele é hebreu. E aí ele mata um egípcio, que vê um egípcio judiando, maltratando um hebreu. Ele vai matar esse egípcio, ele vai fugir, vai ficar 40 anos em Midian. Lá Deus então o encontra novamente, através do mar ardente. Deus fala com ele e diz para ele retornar ao Egito. E eu acho tão interessante que Moisés teme pela sua própria vida, porque diz, não, mas Faraó quer me matar. E Deus vai falar para ele, não se preocupe, porque aquele que queria o seu mal já morreu. Quer dizer, eu já fiz o que tinha que fazer. Agora vai você e faz o que você tem que fazer, Você é um escolhido. E aí a gente entende que depois que Moisés pisa novamente no Egito, começa as 10 pragas. E as 10 pragas é realmente um confronto contra o bem e o mal. A pessoa de Faraó, pessoa do próprio Satanás, e Moisés, a pessoa do próprio Deus. Então há um confronto entre o bem e o mal,
o mal não vence, é derrotado pelas 10 pragas, né? E quando ali o Egito já está arrasado, a maior potência do mundo, né? O principal país da história naquela época, arrasado pelas 10 pragas. E aí vem a última praga, né? Para sentenciar de uma vez e libertar o povo, que é a praga que o Senhor vai vir, né? E matar os primogênitos de toda a terra do Egito, não só dos homens, mas também dos animais. E é interessante que Deus institui então a Páscoa. E aqui nós vemos a tipologia do Senhor Jesus. Aqui nós já vemos olhando para o Senhor Jesus. Deus pede para tomar, né, ali um cordeiro, um cabrito. Pede para ser assado isso, para que eles comam. E é interessante que o Senhor vai dizer para eles: tomam do sangue e depois passam na verga da porta. Primeiro eles tinham que tomar o sangue daquele animal morto degolado ali, no crepúsculo, quer dizer, no final do dia. Então eles tiraram o sangue daquele animal, colocaram com certeza no recipiente, repartiram aquele sangue entre eles, né? E depois pintaram a verga da porta. Depois eles assaram esse cordeiro, e Deus foi bem específico, um macho de 1 ano, né? Sem mancha, sem defeito. E assim eles o fizeram. E é interessante que Deus pede para eles comerem rapidamente. E que antes que eles começassem então aquele momento da Páscoa, já era para eles estarem com seus cintos atados, sandálias nos pés, né? Por quê? Porque eles deveriam comer e rapidamente ficarem ali nos seus lugares, porque o Espírito de Deus ia passar. Olha que interessante. E Deus disse a eles, e eu já vi muito pregador pregando essa passagem, falando que Deus liberou o espírito da morte, que a morte passou. Não, é o próprio Deus. O próprio Deus. Ah, mas Deus não é amor, pastor? É amor, justiça, né? Então o próprio Deus, eu passarei. E aonde tiver ali o sangue na porta, não entrarei. Passarei por cima. Olha que interessante, né? Passarei por cima. E vocês não serão atingidos. Mas aonde não tiver, foi atingido. Até o filho do próprio faraó morreu dentro dessa passagem de Deus pela terra do Egito. Amém, Jesus? Depois disso, o que acontece? A libertação do povo. Faraó, então, liberta o povo de Israel. 2 milhões de pessoas saem do Egito. E é interessante que quem permanece na presença de Deus não perde nada. Quem permanece na presença de Deus não perde nada. Por quê? Se você for ler a saída do povo hebreu do Egito, a palavra do Senhor diz que os egípcios ficaram de um lado e do outro, e eles passaram pelo meio. 2 milhões de pessoas. E o que eles fizeram? O que os egípcios fizeram? Os egípcios pegaram tudo que eles tinham de valioso: prata, ouro, pedras preciosas. E o que eles fizeram? Eles jogaram para os hebreus. Jogavam nos hebreus. Então quem serve a Deus, quem permanece em Deus não perde nada. 470 anos escravizado, serviço escravo. Foi pago pelo ouro, pela prata, pelas pedras preciosas que os próprios egípcios jogaram para o povo. Quer dizer, pagaram o tempo de casa deles. Deus não permite que nenhum servo Deus saia em prejuízo em alguma coisa. Deus não permite. Deus não permitiu que o povo hebreu trabalhou 470 anos para o Egito, saísse com uma mão na frente e outra atrás. Deus não permitiu. Os próprios egípcios recompensaram o trabalho do povo hebreu. Amém? Então, mas eu quero mostrar aqui que essa é a Páscoa judaica.
que até hoje, tradicionalmente, porque Deus pediu para que essa festa, né, que essa festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, Deus pediu para que todo ano eles lembrassem desse feito, lembrassem do que o Senhor fez por eles, lembrassem do sofrimento dos seus antepassados e como Deus agiu com mão forte para tirá-los dali, daquela opressão do Egito, né? Então, essa é a Páscoa judaica, essa é a Páscoa da lei, que foi introduzida, né? E a palavra Páscoa em hebraico significa peças, passagem, que significa passagem. Então Deus fala, eu vou passar por cima, né? Tanto é essa descrição que Deus está dando com a palavra Páscoa, que ele ia passar e libertar o povo, como também é a passagem do povo pelo Mar Vermelho, né? Que do outro lado, quando o povo passou ali em seco, até o último do outro lado, Deus pediu para que eles olhassem para trás e visse Faraó e o seu exército sendo afogados, né? E aí o que ele vai dizer? Olhai, porque nunca mais os vereis, né? E é tão interessante que a profecia de Isaías capítulo 19, Isaías 19 tem uma profecia sobre o Egito, dizendo que Deus ia abater o Egito de uma vez por todas e que nunca mais ela seria uma nação gigantesca como foi. E nem entanto essa profecia já se cumpriu. Hoje o Egito é um dos piores lugares para se morar no Oriente Médio. É uma miséria terrível, um povo extremamente pobre, não tem recursos nenhum no Egito. E todos os povos que estão do lado dele, todas as outras nações, colocam elas sob julgamento, e eles não têm poder de fala, por serem um país tão pequeno, tão fraco, tão medíocre, né? E não se compara com a glória que teve o Egito no passado. Então essa é uma das profecias que já se cumpriu. A profecia de Isaías 19, né? Depois você confere para a glória do Senhor, tá bom? Então a palavra Páscoa em hebraico, pex, que significa passagem, né? A Páscoa no judaísmo celebra a libertação do povo da escravidão do Egito. Então a Páscoa hebraica, né? A Páscoa judaica, ela celebra a libertação do povo do Egito. Amém, Jesus? Bem, a Páscoa cristã, a Páscoa no cristianismo, representa a ressurreição de Jesus Cristo, simbolizando a passagem da morte para a vida. Se a Páscoa judaica é da escravidão para a libertação, né, a passagem da escravidão para a libertação, no cristianismo é da morte para a vida. É isso que significa a passagem da Páscoa no cristianismo, da morte para a vida. É um tempo de renovação, de esperança e celebração familiar. Então esse é o costume cristão, tá? E o cristão, é claro, é aqueles que vêm ali no Novo Testamento, Cristo, já reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus, já reconhecendo Jesus Cristo como Messias, né? E já tendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, Jesus? Vamos ler então a Páscoa cristã. Vamos lá? Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo de número 22. Lucas 22. A partir do versículo número 7, amém? Olha o que diz. A última Páscoa, a ceia do Senhor.
Diz assim: chegou o dia dos pães sem fermento, a festa dos pães asmos, tá? Que é na semana da Páscoa. O pão sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascual. Por que ainda está falando desse cordeiro pascual? Porque ainda na época de Jesus a lei de Moisés operava. Jesus veio trazer uma nova aliança? Veio. Mas ainda estava a lei sendo, operada ali. Então, a tradição que até hoje está lá em Israel, a tradição judaica, é a mesma desde Êxodo 12. E aqui é a mesma desde Êxodo 12. Então, o povo lá de Israel, e mesmo Jesus estando entre eles, estavam procurando um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, para sacrificar na paz, para comer com a sua família. Mas só que o verdadeiro cordeiro a ser sacrificado já estava entre eles, o Senhor Jesus. Amém? Então, chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que comamos. Isso aqui me chamou a atenção. Vá, ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que comamos. Qual refeição é essa? A tradicional de Êxodo 12. Entenda isso. Jesus não pediu para mudar nada até aqui. Então o que João e Pedro ia fazer? Ia procurar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, comprá-lo, matá-lo, sacrificá-lo, fazer assado, preparar com ervas amargas, tudo como era em Êxodo 12. Olha só para você ver, Jesus mandou eles fazerem isso. Tá? Versículo número 9. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Olha o que o Senhor Jesus vai dizer. E ele respondeu: quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos. Então veja que os discípulos não sabiam aonde ia ficar, eles não sabiam aonde ia preparar essa Páscoa, mas o Senhor revelou aonde seria. Quer dizer, Jesus escolheu o lugar apropriado para que ele pudesse ficar sozinho com seus discípulos, para que naquele momento não fosse incomodado. Só ele e seus discípulos participando daquele momento, Aí diz a palavra do Senhor: então eles vos mostrará uma grande sala mobiliada, fazei ali os preparativos. Novamente os preparativos. Qual preparativos? Os preparativos de Êxodo 12. Até então, tudo conforme Êxodo 12. Tá? Aí diz mais, aleluia. Eles foram e acharam tudo como Jesus havia dito. Então, prepararam a Páscoa. Volto a dizer, como em Êxodo 12. O cordeiro assado, amém? As ervas amargas, o sangue já separado daquele cordeiro. Tudo preparado. Preste atenção nisso. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Deixa eu só ler uma outra versão aqui, que eu achei muito interessante. E essa versão é uma versão de estudo minha, pois eu tenho uma Bíblia em casa, estava até falando para o Gabriel, e essa minha Bíblia tem 400 anos. 400 anos que ela foi escrita. Então ela foi a primeira Bíblia ocidental. Ela foi a primeira Bíblia escrita do grego para o ocidental. E a primeira Bíblia ocidental foi para a Inglaterra, para o rei King James, foi escrito.
em 1611. Então eu tenho uma Bíblia de 400 anos em casa que eu faço as minhas pesquisas por ela. E aqui eu tenho anotado aqui essa passagem específica que me chamou muito a atenção. Preste bem atenção. Aqui, ó, no versículo 14, né? Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com eles os apóstolos. Olha só. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos, deixa eu ler aqui. Eles saíram ao encontro, tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus se aproximou, reclinando-se à mesa. O que eles fizeram? Eles oraram, reclinando-se à mesa. E disse-lhe, olha as palavras de Jesus, e disse-lhe, ansiosamente, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Irmãos, um Deus ansioso, não via a hora de chegar. Jesus não via a hora de chegar o momento que ele pudesse participar da Páscoa com seus discípulos. Irmãos do céu, esse momento é tão especial da Páscoa, esse momento é tão divino, é tão espiritual, que Jesus não via a hora de chegar. Por quê? Porque ali agora, aquele cordeiro do Êxodo 12 estava presente na sua vida. Olha que coisa interessante, irmãos. E Jesus então disse, até antes que eu sofrer. Às vezes fala assim, poxa, mas Deus pode sofrer? Jesus sofreu por nós. Amém? E aí diz mais a palavra. Preste atenção. Aleluia. E disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E qual era a vontade do reino de Deus? Que Jesus morresse como um cordeiro. No entanto, João vai dizer, né? Eis o cordeiro que tira o pecado. A verdadeira Páscoa. Amém? E aí, olha o que diz mais. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse, tomai-o e reparti entre vós. Que cálice é esse? É o sangue. Lembra lá em Êxodo 12? Mata o cordeiro, tira o sangue dele, beba do sangue e passa na vega da porta. E por que nós entendemos isso? Porque em João 6,13, depois você vê aí, está escrito, então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. O que Jesus está fazendo? Vocês precisam ter vida. Não essa vida cotidiana, mas a vida que vem do reino de Deus, preparando eles para o futuro. O Espírito Santo, né? Uma vida espiritual. Então olha o que Jesus faz. E aí diz mais. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse, tomai-os, repartiu entre vós, né? Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Quem é o fruto da vide? Em João 15, o que Jesus diz? Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor.
Amém, Jesus? O que Jesus está tentando colocar diante dos discípulos? Olha, essa Páscoa que vocês fazem tradicionalmente e que Deus pediu para que instituísse, não vai ser mais somente por libertação, mas agora por vida, e vida com abundância. Porque Jesus ele vai passar da morte para a vida. E essa é a grande transformação da Páscoa de Êxodo 12 para a Páscoa do cristianismo. Por quê? Porque do cristianismo, Jesus morreu por nós. De Êxodo 12, um cordeiro foi morto. Um animal. Então agora Deus bane os animais. Deus não quer mais sacrifício de animais. Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Perfeito. Não há mais nada o que sacrificar. Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. E chegou à altura para nos libertar. Amém, Jesus? E aí diz mais, olha só o que diz. Então Jesus, versículo 19. E pegou o pão. Agora Jesus começa a mudar a situação. Jesus não pega o cordeiro assado. Jesus agora vai pegar um pão. Amém? Porque a tradição era o Êxodo 12, você assou o cordeiro, o que você faz? Você reparte o cordeiro. Não. Agora Jesus vai dar o pão. Por quê? Porque nessa mesma passagem, um pouco antes, Jesus vai se declarar: eu sou o pão que desceu do céu. O verdadeiro alimento que alimenta a sua alma. Amém? E olha o que ele diz. E pegou o pão, deu graças, o partiu e disse-lhe, dizendo, isto é meu corpo que é por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice, depois da ceia, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. Então agora Jesus, o que ele vai fazer? É a passagem da Santa Ceia. E o que isso tem a ver com a Páscoa? Porque agora é perpétuo. Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Como um cordeiro, ele morreu. Derramou seu sangue pelas nossas vidas. Então a Páscoa agora é sobre morte e vida do Senhor Jesus, porque é isso que vai nos alcançar. Porque o Senhor Jesus, ele fez uma promessa, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então, nós precisamos contemplar, nesse período mais importante do ano na nossa vida, a própria vida do Senhor Jesus. E como ele, com tão alto preço, pagou ali o que tinha que ser pago para nos libertar da condenação eterna. Então isso é Páscoa. Então continuando, olha só para você ver. Semelhantemente, pegou o cálice e depois do cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Derramado por vós. Então Jesus derramou nosso sangue pela nossa vida. Amém? E através disso nos trouxe a libertação. Antes desse evento, todos eram escravos do pecado. Depois desse evento, não mais. Porque Deus nos libertou da escravidão do pecado. Com o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então, pastor, o que nós comemoramos na Páscoa? A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Páscoa cristã. E isso é esperança, é vida, né? E aí a gente faz um paralelo agora. Por que ovo da Páscoa? Por que coelhinho da Páscoa? Amém? Isso foi introduzido pela Igreja Católica, tá? Como um interfúgio
para que as pessoas pudessem se ajuntar, pudessem comemorar, mas um interfúgio da palavra de Deus. Por quê? Porque o coelho, ele é o símbolo da renovação para os espiritualistas. E espiritualistas que eu falo não é aquele que tem fé em Jesus. Espiritualista que eu faço é aqueles que adoram a lua, é aqueles que adoram pedras, é aqueles que adoram a natureza. Porque havia na época em Roma uma festa pagã da primavera, onde se adorava deuses da primavera. E como a Páscoa era perto, ali naquela época, né, dentro do calendário daquela época, que mudou totalmente o calendário para o nosso calendário hoje, mas a data, tá, praticamente bate, porque nós estamos falando de hemisfério norte e nós estamos no hemisfério sul. Então, quando aqui entra o inverno, lá no hemisfério norte entra o verão. Então, como nós estamos no outono, e nós estamos entre março e abril, que foi a data certa, não de Êxodo 12, mas de quando Jesus foi crucificado ali, né? Dentro daquela festa que eles tinham já do pão aso, que praticamente batia com o Êxodo 12, né? Uma pouca diferença, não se bate o martelo, mas pouca diferença. Lá no hemisfério norte é primavera, aqui para nós é outono, tá? Então bate direitinho o que está acontecendo. A data é praticamente a mesma data que nós comemoramos a Páscoa aqui, que eles também comemoram lá em Israel. Só que lá em Israel é primavera e aqui é outono. Amém, Jesus? Então, por que o coelho da Páscoa entrou nessa conversa? Sendo que nós não vemos nada aqui, tudo por causa da Igreja Católica. Então o coelho, ele é o símbolo da renovação. Por quê? Porque o coelho dos animais, de todos os animais, ele é o que se reproduz mais rápido. Então ele traz uma esperança de renovação muito grande para aqueles que creem nisso, né? Os espiritualistas. E isso já fazia parte desde a época de Jesus. Foi introduzida dentro da Igreja Católica, né? E por que essa situação de quando acaba o carnaval, entra a quaresma? E aí as pessoas falam assim, bem, agora eu vou parar de comer carne, né? Aí as pessoas começam a comer, né, qualquer outra coisa, menos carne. E aí eu falo para vocês, também pura religiosidade da Igreja Católica. Porque Deus não mandou nós comermos um peixe aqui, Ele mandou nós comer um cordeiro. Amém? Então só aqui a gente já desbanca toda essa falácia dessa situação. Amém? E outra, a preparação da Páscoa não diz na Bíblia, né, que essa preparação ela precisa ser 40 dias. Não. Para mim, ela precisa ser o ano inteiro. Por quê? Porque nós servimos a um Deus vivo. Não só 40 dias, né? Aí eu faço a minha penitência 40 dias, depois o resto do ano estou liberado para fazer o que eu quero da minha vida. Não. A preparação é todo dia. Amém, Jesus? 365 dias por ano, para nos prepararmos diante de Deus, para o exaltarmos por tudo que Ele fez na nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus? Então, eu quis trazer hoje essa diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Nós, então, muitas das vezes, já chegou pessoas a ficar meio confundidas. O que a travessia do Mar Vermelho tem a ver com a crucificação do Senhor Jesus? Eu falei, mas da onde você tirou isso? Eu falei, não, porque é Páscoa. Tem uns que falam disso, tem outros que falam daquilo. Então, existem dois tipos de pensamentos dentro da Bíblia. A Páscoa foi instituída? Foi. Mas era para que todo mundo, até o povo de Deus, estivessem vivendo hoje a Páscoa cristã. Mas como eles não aceitaram que Jesus
era o Filho de Deus, e estão esperando até hoje o Messias, né, vir para libertar eles lá. Então, para nós aqui, os gentios, porque nós somos gentios, para nós os gentios, Jesus é o Filho de Deus. Se eles não aceitam, aí é uma questão deles lá. Nós o aceitamos e vemos dentro das Escrituras que ele realmente nos libertou, que ele realmente é o nosso Senhor e Salvador, que ele realmente é o Filho de Deus. Amém, Jesus? Então, diante disso que eu estou falando aqui, mostra a importância da Páscoa na nossa vida. Apesar de hoje, infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas, né, não estão levando tão a sério assim a sua convivência diante de Deus. Mas nós vemos dentro da palavra de Deus quão é importante você ter a palavra de Deus dentro do seu coração e poder dominar isso na sua vida. Porque quando você crê em algo, como nós cremos na palavra de Deus, isso sempre vai renovar as esperanças dentro do nosso coração. Amém? O próprio Jó disse isso. Ele disse: o meu Redentor vive. Ele diz: e se ele vive, eu posso crer no amanhã. O que Jó estava falando? De esperança, de dias melhores, né? Esperança que nada acabou porque Deus é Deus. Esperança que ele vai entrar com a providência, esperança que a resposta vai chegar, esperança que as coisas vão mudar. Tudo isso parte desse sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Agora, da mesma forma que o cordeiro morreu lá em Êxodo 12, Jesus também morreu aqui. Ele foi crucificado, derramou o seu sangue. Isaías fala, né, que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Então, tudo se cumpriu, de Êxodo se cumpriu no Senhor Jesus. Mas hoje há ainda essa divisão de uma Páscoa hebraica, judaica, de uma Páscoa cristã, por causa que os judeus não creem que o Senhor Jesus é Deus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Então que a Páscoa, que esse momento, essa semana importante que nós estamos vivendo, e sexta-feira, né, foi o dia que o Senhor Jesus foi crucificado na cruz. Então, isso traz ao nosso coração a lembrança. Nós não estávamos lá, mas aqui está o verdadeiro feito. Então isso vem ao nosso coração. E quando nós começamos a meditar nisso, nós começamos a ver o amor que Deus teve por cada um de nós. Porque o sacrifício dele não foi só por aqueles que estavam ali naquele momento, naquela hora. Não. É para todos nós. Alcançou a nossa vida. Exato. Exatamente, exatamente. E aí a irmã vê como que há muitas pessoas desconectadas dessa verdade. Então, nós precisamos viver isso intensamente na nossa vida. Esse momento que Jesus passou pela via dolorosa, né? Que foi açoitado, foi cuspido, xingado, bateram em Jesus, até ele passar pela via dolorosa, depois que ele foi ali praticamente condenado por Pilatos, né? E você vê Jesus chegando até o Gólgota, crucificado numa cruz, derramou o seu sangue, ainda teve o cuidado de dizer para Maria: olha, tá do seu lado aí teu filho aí, ó, ele é o teu filho, para de chorar por mim, cuida dele agora, ele é teu filho, filho, cuida da tua mãe agora. Ele teve o cuidado de colocar as coisas no seu devido lugar, para que ele partisse para uma missão maior.
Qual era a missão dele? A missão maior de Jesus Cristo, nos garantir a vida eterna. Porque a morte de Jesus nos garante a vida eterna. Por isso ele fez a promessa: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então isso é muito prazeroso. Que nem domingo passado eu disse, nós passamos o domingo de Ramos. De manhã encontrei com procissão na rua, saí de manhã para resolver umas coisas, voltei, tive que esperar alguns minutos a procissão passar, todo mundo com ramos na mão, né? Tudo isso aí, irmão, você acha que Deus leva em consideração? É claro que não. Por quê? Porque as mesmas pessoas que estavam ali na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na Bíblia, colocando ramos, gritando hosana nas alturas, né? Deus no céu e Pai na terra, são as mesmas pessoas que depois estavam lá dizendo: solta Barrabás e crucifica o Senhor Jesus. Então movimento não significa nada. O que significa só é o sentimento do coração, é a intenção que está dentro de nós. E quando nós amamos ao Senhor, nós amamos a sua palavra. E quando nós amamos a sua palavra, esse momento para nós é um período muito importante de reflexão por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos colocar de pé para orar? Em nome de Jesus?